Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Escalação de Saul vira dúvida contra o Vasco e Alexandro fica mais perto de voltar. Jogadores do Flamengo fazem da bronca de arbitragem motivação extra na Argentina. Contra tudo. Libertadores sob suspeita. Flamengo enxerga possível esquema para sua eliminação contra o Estudiantes. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois da vitória por 2-1 sobre o Estudiantes da Argentina na Libertadores, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde dessa sexta-feira no Ninho do Urubu. E o Felipe Luiz iniciou a sua preparação para o clássico de domingo contra o Vasco às 17h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o jogo da volta na Argentina valendo a vaga na semifinal do torneio continental, o Felipe Luiz deve ir a campo com a força máxima disponível. Mais um jogador virou dúvida. Trata-se do volante espanhol Saul Níguez, que sentiu um problema no pé esquerdo. Foi substituído contra o Estudiantes e colocou gelo enquanto ficou no banco de reservas. Ontem, os titulares fizeram trabalhos regenerativos na academia do Ninho do Urubu e não foram a campo. O Saul Níguez ainda tem o treino de hoje, mas caso ele seja vetado pelo departamento médico, as opções do Felipe Luiz são o De La Cruz e o Everton Araújo. Jorginho já faz trabalhos em campo com a fisioterapia após um edema na coxa esquerda, mas ainda não deve voltar nesse jogo. Quem se aproximou de voltar foi o lateral esquerdo Alexandro, que está recuperado de uma lesão na panturrilha da perna esquerda e fez parte do treino com o grupo no campo e tem chances de voltar a ser relacionado no domingo. Mas a tendência é que o Ayrton Lucas siga como titular nesse clássico. Hoje pela manhã, às 9h30, o elenco volta a treinar de olho no Vasco. Uma provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz ou Saul e Arrascaeta, Plata, Samuel, Lino e Pedro. Lembrando que o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 50 pontos e um jogo a menos, com 3 pontos a mais do que o vice-líder Cruzeiro e 4 na frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. A Conmebol definiu nesta sexta-feira a escala de arbitragem da próxima rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Após a polêmica envolvendo o árbitro colombiano Andrés Rojas no Flamengo Estudiantes, no Maracanã, o escolhido para apitar a partida de volta na Argentina foi o chileno Piero Mazza. Os seus auxiliares serão Cláudio Rutia e José Retamal, enquanto o VAR será comandado pelo José Cabarreiro, todos eles do Chile. Em 2019, o Piero Mazza apitou Flamengo e São José na fase de grupos da Libertadores, no ano do bicampeonato da América, quando o Flamengo goleou a equipe boliviana por 6-1. Ele também esteve na derrota por 1-0 para o Independiente del Valle, na altitude de Quito, na partida de ida da decisão da Recopa Sul-Americana de 2023. Essas duas participações do árbitro foram consideradas boas. O Pedro não passou batido na noite da última quinta-feira. O camisa 9 foi eleito o melhor em campo pela Conmebol e alcançou a marca de 150 gols pelo clube. Eu também elegi o Pedro como o melhor do jogo. O centroavante já tinha entrado em agosto no top 10 dos maiores artilheiros rubro-negros de todos os tempos. Agora ele superou a lenda Leônidas da Silva e empatou com o Bebeto no 8º lugar. Segundo dados do Flamengo Estatística, site especializado da história do clube. O Pedro agora está a 1 gol de Jarbas e a 11 de Gabigol, já abrindo contagem regressiva para igualar a marca do ex-camisa 9 rubro-negro, que também marcou o seu nome na história do clube, antes de sair para o Cruzeiro. E a distância só não é menor porque o goleiro uruguaio Muslera fez um milagre num chute cara a cara do Pedro, que salvou o Estudiantes de levar o seu 3º gol. Produção, coloca aí o ranking dos 10 maiores artilheiros da história do Mengão.
Em primeiro vem o Zico, de 71 a 90, com 508 gols. Segundo, Dida, 1954 a 63, 254 gols. Terceiro, Henrique Frá, de 1954 a 63, 213 gols. Em quarto vem Pirilo, 1941 a 47, 208 gols. Em quinto vem Romário, 95 a 99, 204 gols. Em sexto vem o Gabigol, 2019 a 2024, 161 gols. Em sétimo, Jarbas, 1933 e 1946, 151 gols. O Bebeto vem em oitavo lugar, de 1983 a 96, com 150 gols. Em nono vem o Pedro, 2020 a 2025, com 150 gols. E em décimo, Leônidas da Silva, 1936 a 1941, com 149 gols. Nesse domingo, dia 21, o Flamengo terá o Maracanã repleto de torcedores novamente, prontos para apoiar a equipe no clássico contra o Vasco. A venda de ingressos está em ritmo acelerado, com mais de 50 mil ingressos já comercializados até ontem. A expectativa é alta e a disputa pelos ingressos restantes promete ser acirrada. No entanto, apenas o setor sul destinado à torcida do Vasco ainda tem ingressos disponíveis. Aproximadamente 7 mil foram vendidos para essa área. O setor norte, como é habitual, esgotou as suas vendas rapidamente, seguido pelos setores mistos, que também não têm mais ingressos. A baixa procura da torcida vascaína para prestigiar o seu clube é compreensível, considerando o histórico recente entre os times. Um ano após a derrota histórica de 6-1, o Flamengo se destaca na liderança do campeonato, acumulando 50 pontos em 22 jogos. Em contrapartida, o Vasco enfrenta uma situação delicada, ocupando a 15ª colocação, apenas um ponto acima do Vitória, que está na zona de rebaixamento. Essa disparidade no desempenho das equipes torna o clássico ainda mais intrigante. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora mesmo no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. Do goleiro ao ponta esquerda, do presidente ao faxineiro, o clima no Flamengo é totalmente de revolta depois da vitória por 2-1 sobre o Estudiantes, porque o Mengão vencia por 2-0 e controlava a partida, até ficar com um jogador a menos aos 37 minutos do segundo tempo, por um erro gritante do juiz da partida. Além da injusta expulsão do Gonzalo Plata, que foi atingido pelo Facundo Rodrigues e sofreu a falta ao invés de ter cometido, os jogadores rubro-negros também enxergaram mais 2 erros cruciais do árbitro colombiano Andrés Rojas. O toque involuntário de mão do zagueiro argentino na área, evitando o corte do Luiz Araújo, um segundo antes da chegada do Plata. E a bola do gol do Carrijo só sobrou para ele depois do Román Gomes bloquear com o braço, também involuntariamente, a cabeçada do Ayrton Lucas, que iria afastar o perigo após um cruzamento na área. Enquanto a diretoria do clube se movimenta nos bastidores para protestar formalmente na Conmebol, o elenco pegou a bronca da arbitragem como uma grande motivação para o jogo da volta lá na Argentina. Faltam 90 minutos e vamos juntos para a segunda batalha. Nós, pelos nossos, contra tudo, postou Arrascaeta, que ganhou o coro do De La Cruz, que também postou. Vamos contra todos e contra todos, aqui continuar. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, nos bastidores, o Flamengo está muito preocupado com um possível esquema dentro da Libertadores contra o seu time. Em entrevista para a ESPN Brasil, o diretor de futebol José Boto deixou bem claro que está muito preocupado com o que pode acontecer fora de casa após os fatos lamentáveis do jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores aqui no Maracanã, que foi na quinta-feira. Aspas, foi reparado o erro em relação ao Gonzalo Plata.
Era uma injustiça ele não poder jogar, mas não foi reparado o que aconteceu na quinta-feira aqui no Maracanã. Sinceramente, eu estou muito preocupado para o jogo da volta, porque se na nossa casa o árbitro André Rojas consegue fazer aquilo de uma forma quase arrogante, porque não é só o lance do Plata, são outros lances também. Eu estou muito preocupado com o que podem fazer fora de casa, completou lá o José Boto. No começo da tarde de ontem, o Flamengo emitiu uma nota oficial para soltar os cachorros em cima de tudo o que aconteceu no jogo contra o Estudiantes. Aspas, o Clube de Regatas do Flamengo vem a público comunicar que vai tomar providências junto à Conmebol sobre a atuação da arbitragem na partida contra o Estudiantes de La Plata, disputada nessa quinta-feira pela Conmebol Libertadores, disse lá o comunicado. E continua, o que se viu em campo, protagonizado pelo árbitro colombiano, foi um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa, com um tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo assim diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição. Continuou lá a nota. As imagens da partida são claras e incontestáveis ao revelar a imensidade dos erros cometidos pelo juiz. Faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional contra o Flamengo revelam o desequilíbrio das decisões do árbitro em favor do time visitante, afirmou lá o Flamengo. E continua, houve um pênalti cometido em toque de mão intencional do defensor na disputa de bola com Luiz Araújo e a posterior expulsão do Gonzalo Plata, punido com o segundo cartão amarelo, num lance no qual é ele quem sofre a falta. A validação de um gol irregular do Estudiantes, marcado depois do toque de braço aberto do atacante, que expandiu a sua área para além do movimento natural, assumindo o risco, torna tudo ainda mais grave. Situações como essas não podem ser tratadas como simples falhas, mas sim como um ataque direto à integridade do torneio, pontuou lá o Clube de Regatas do Flamengo. O árbitro Andrés Rojas e todo o quadro de arbitragem do jogo de ontem devem ficar na geladeira por um tempo indeterminado. A Conmebol classificou os erros como graves e, por isso, eles devem ser afastados e punidos. Esse árbitro e os seus comparsas, eles deveriam ser mesmo banidos do futebol. Deveriam ter sido presos aqui mesmo no Brasil, porque o que eles fizeram com o Flamengo foi uma vergonha. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o filho do meu amigo Demerval Porto, o Evandro, que hoje está fazendo aniversário 5.0, um garoto. Parabéns, Evandro, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Evandro. E também para o meu querido amigo Roger Zimmermann, que hoje está fazendo aniversário. Ele é lá de Blumenau, em Santa Catarina, 3.7, um garotinho. Parabéns, Roger. Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida para você, meu garoto. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Roger. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso telejornal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!